Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa o nosso processo de revisão de língua portuguesa e a gente vai começar a falar um pouco sobre o que é advérbio, né? Advérbio é um tipo de palavra que tem como objetivo modificar os verbos, adjetivos ou até mesmo outro advérbio, né? Sendo que eles podem ser flexionados em grau, podendo esses serem comparativos ou superlativos, e ainda se divide em categorias diferentes. Que categorias são essas? São os advérbios de modo, de intensidade, de lugares, de tempo, negação, afirmação e dúvida. Os advérbios de modo, ele em sua maioria terminam com o sufixo mente. Então, eles são classificadores, modificando palavras que os acompanham. Então, quais são os advérbios de modo? São as palavras assim, bem, mal, depressa, devagar, alegremente, possivelmente, entre outros. Perceba que nem todas as palavras elas têm o sufixo terminados em mente. Tem outras terminações e aí é preciso se atentar bem para as palavras quando elas estão empregadas nas frases, certo? O que é o advérbio de tempo? É a palavra que modifica a expressão de acordo com o tempo, né? Então, quais são essas palavras? Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, antes, depois, ainda, antigamente, nunca, então, jamais, certo? Então, isso tudo são palavras de tempo que indicam advérbios de tempo. E a gente precisa estar alerta para não se confundir com outros advérbios, certo? Além desses que eu citei, ainda existem outros. Agora a gente vai ver os advérbios de intensidade. O que são os advérbios de intensidade? Eles garantem uma intensidade para as expressões de frases e palavras que estão conectadas entre si, certo? Então, quais são os advérbios de intensidade? Bastante, demais, mais, menos, muito, quanto, quase, tanto, pouco e alguns outros, certo? Os advérbios de lugar são os advérbios responsáveis por responder à pergunta onde, né? Então, quais são os advérbios de lugar? Abaixo, acima, adentro, adiante, ali, atrás, dentro, embaixo, longe, perto. Então, veja, além dessas palavras, existem outras palavras também, né? Que são classificadas como advérbio de lugar. O que a gente não pode esquecer também é que existem, além do advérbio, a locução adverbial, certo? E o que seria a locução adverbial? A locução adverbial, ela tem o mesmo valor de um advérbio, só que a diferença é que a locução adverbial, ela pode ser formada por duas ou mais palavras, certo? Então, veja no exemplo: de repente, de fato, de propósito, de longe e etc. Então, quando são formadas por duas ou mais palavras, estas são denominadas uma locução adverbial, certo? Só que essa locução adverbial, ela tem um conceito diferente de advérbio? Não, ela tem o mesmo valor, só que o que difere uma da outra é que a locução adverbial, ela é formada por duas ou mais palavras, certo? Sendo que a locução adverbial, ela pode ser a preposição mais o nome, a preposição mais o adjetivo, a preposição mais o advérbio, certo? Então, só para recapitular, existem algumas locuções adverbiais de tempo, que são pela manhã, pela tarde, pela noite,
à noite, à tarde, de vez em quando e entre outros, certo? A locução adverbial de intensidade também é o mesmo caso, é formado por duas ou mais palavras, que são de todo, em exceto, por completo, certo? Então, perceba que todas as expressões ou palavras que têm duas ou mais palavras, elas vão ser denominadas locução adverbial. Elas podem ser de intensidade, de modo, de tempo e etc, certo? E aí, quais são as locuções adverbiais de lugar? Por ali, por aqui, por perto, à direita, à esquerda, certo? E entre outros. A locução adverbial de dúvida, ela sempre vai deixar a dúvida pairando no ar, né? E aí, quais são as locuções adverbiais de dúvida? Vou citar pelo menos duas. Por certo, quem sabe. Então, se na frase disser assim, quem sabe amanhã eu esteja aqui, quer dizer que a pessoa, ela não deu uma certeza, mas ela deu uma dúvida. Como é que a gente vai indicar? Como é que a gente vai perceber que essa expressão é uma locução adverbial de dúvida? Pelo contexto da frase. Então, quem sabe indica a dúvida, né? A locução adverbial de negação. Então, toda palavra que eu vou utilizar para negar alguma coisa vai indicar uma negação, certo? Então, quais são as locuções adverbial de negação? De forma alguma, veja, de forma alguma é formada por três palavras. Então, não é apenas um advérbio, mas sim uma locução adverbial. Por quê? Porque é formada por três palavras, né? De jeito algum, de modo algum e etc. Ok? As locuções adverbiais de afirmação, de fato, por certo, com certeza, sem dúvida, isso tudo indica o quê? Certeza, ok? A locução adverbial de modo, à vontade, em silêncio, em vão, às claras, à toa, em geral, ao acaso e etc. Perceba que na locução adverbial, dentre essas palavras que eu acabei de citar, nenhum sufixo é terminado em mente, certo? Mas ela é uma locução adverbial. Por quê? Porque é formada por duas ou mais palavras. Essa é uma regrinha básica que a gente não pode esquecer jamais, né? Então, a locução adverbial, ela tem a mesma função de um advérbio. Só que o que diferencia uma da outra é que a locução adverbial ela é formada por duas ou mais palavras e os advérbios não. Os advérbios ele tem a função de apenas uma expressão só, certo? Com relação lá no início do vídeo eu falei a respeito do grau, né? Tem o grau comparativo e o grau superlativo. Com relação ao grau do advérbio, né? Apesar de serem palavras invariáveis, os advérbios admitem flexão de grau, como por exemplo, se no exemplo tiver, vocês vão receber esse slide, tá, minha gente? Então vocês vão quando vocês lerem, vocês vão perceber e vão ver que tudo que eu estou falando aqui vocês vão poder ver, né? Então diz assim: ele digita tão rápido os textos quanto eu. Quando a gente percebe aí que tem dois tipos de advérbio, né? Tão e quanto. Se a gente parar para analisar, esses dois advérbios, ele tem um grau comparativo. Só que esse grau comparativo, ele é de igualdade, né? Se em outra frase tiver, ele digita menos rápido os textos que você. Então, esse menos e que vai indicar o quê? Um grau comparativo de inferioridade. Ele digita mais depressa os textos que você. Esse mais aí, ele vai indicar o quê? Superioridade, certo? O grau superlativo, ele pode ser dividido em analítico e sintético. Aí na frase diz assim: Joana chegou muito cedo, Marcos mora muito
longe. Com relação ao sintético, Joana chegou cedíssimo. Marcos mora longíssimo. Então, essa questão do superlativo vai ser mais uma questão de intensidade. Veja, no analítico ele utilizou a expressão muito. Já no sintético, ele utilizou a expressão cedíssimo, né? E aí, minha gente, essa é a nossa revisão de hoje. Vocês podem ficar ligados que em breve eu vou estar enviando uma atividade para vocês, certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Tchau, tchau!